meninos! Tô aqui de novo, vamos orar? Hoje a gente vai falar de um profeta diferente, já não é mais nem Elias, nem Eliseu, nem Isaías, nem Jeremias. Hoje a gente vai falar de um profeta que esteve na mesma época que Jeremias, mas que falou tudo errado. Ele foi um falso profeta. Não vou falar o nome dele agora para vocês não, mas durante a aula vocês vão descobrir. Mas antes, então, vamos orar, pedir a Deus para abençoar a nossa aula e fazer com que a gente aprenda ainda mais um pouquinho hoje. Então vamos lá, olhos fechados e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta aula. Obrigado, Deus, porque nós vamos estudar mais um profeta, um falso profeta, na verdade, e que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a saber discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem, aquilo que procede da sua boca, Senhor. Nos faz, Senhor, ter discernimento para que a gente possa não nos confundir, Pai, ainda mais em uma época como essa, com tantos sinais, tantas coisas acontecendo por causa dessa pandemia, que o Senhor nos faça entender e ver, Senhor Deus, só aquilo que vem diretamente do Senhor. Guarda-nos, Senhor, guarda o nosso coração, nossas mentes, para que a gente possa ser dirigido, orientado somente para o que vem do Teu trono, Senhor, da Tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa aula! Bom dia, meninos! Então, hoje a gente vai falar sobre Jeremias, mas a gente não vai falar só de Jeremias, a gente vai falar de Jeremias e Ananias. Semana passada nós estudamos com a professora Janete o profeta Jeremias, um profeta maior. Não sei se vocês lembram o que ele foi fazer, lembra? Jeremias foi levar a mensagem ao seu povo, dizendo que seriam levados para longe da sua terra. Jeremias estava passando por uma situação dificílima. A situação era esta: o reino do norte, Israel, já havia sido destruído pelos assírios e o povo foi levado embora para bem longe. Agora era a vez do reino do sul, Judá, onde morava Jeremias. Os inimigos eram os babilônicos e eles já haviam levado muitas pessoas do povo de Deus para serem prisioneiras em um país distante. Que tristeza! Tudo isso por causa do pecado. Uma parte do povo ainda estava em Judá. Deus sempre falava a Jeremias para aconselhar o povo. Em uma dessas ocasiões, o profeta Jeremias havia profetizado no pátio do templo, anunciando que o templo seria destruído, pois Deus traria julgamento sobre o pecado do povo. Assim que ele acabou de profetizar, os sacerdotes, outros profetas e todo o povo o prenderam. Quem recebeu uma letrinha agora vai colocar no nosso varal virtual. Eles não creram na destruição da cidade como sentença da parte de Deus. Todos se revoltaram contra Jeremias. Ser profeta do Senhor não era nada fácil. Todos queriam tirar-lhe a vida, mas ele não se calou e disse que só o arrependimento do povo iria fazer com que Deus não cumprisse sua sentença. Mas houve quem o protegesse e ele não foi morto. Agora vamos pegar mais uma letrinha e pendurar no nosso varal virtual. Alguns anos depois, o Senhor mandou que o profeta Jeremias fizesse um objeto. Vamos ver o que é? Isso está em Jeremias, capítulo 27, versículo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler? No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. Dizia assim, faça um arreio e uma canga, e a ponha sobre você. Envie uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom.
envia por meio dos emissários que vieram a Jerusalém ver Zedequias, rei de Judá. Dê a eles esta ordem, para que a transmitam a seus senhores. Deus mandou que Jeremias fizesse um jugo, uma canga, e colocasse sobre os ombros. Vocês sabem o que é um jugo? Um jugo serve para fazer com que os bois puxem o arado ou o carro. O que aquele jugo representava? O que vocês acham? Assim como o agricultor prende os jugos aos bois para que puxem a carroça ou o arado, da mesma forma, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ia fazer com que o povo de Judá o servisse. Ou seja, Jeremias usou uma comparação, uma figura de linguagem, para o povo ouvir essa dura mensagem. Como vocês acham que o rei e o povo receberiam essa mensagem? Com certeza não se alegraram e não acreditaram. E tem mais. Ali em Jerusalém tinham outros profetas que pregavam diferente disso. Eles diziam que o povo iria vencer o rei da Babilônia e que teriam paz. Mas isso era verdade? Não. Esses falsos profetas só queriam agradar ao rei e ao povo. As mensagens deles eram só de vitória e de paz. O que eles queriam ouvir? O verdadeiro profeta tem que falar a verdade, que vem de Deus, e não o que é para agradar as pessoas. Vamos conhecer um desses profetas que só falava em vitória e paz. E para isso nós vamos abrir então o livro de Jeremias no capítulo 28, versículo 1, e vamos descobrir que profeta é esse. O versículo 2 e 3 também, acho que vai ajudar. Mais tarde, naquele mesmo ano, no 5º mês do 4º ano do rei Zedequias, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, confrontou Jeremias no templo do Eterno diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava lá. Ananias disse: Esta mensagem vem diretamente do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Certamente vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Antes de se passarem 2 anos, terei trazido todos os utensílios do templo do Eterno de volta para cá. Todas as coisas que Nabucodonosor, rei da Babilônia, saqueou e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados que estão na Babilônia. É o decreto do Eterno. Sim, vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Vocês já não estarão sujeitos a ele. Agora vamos colocar mais uma letrinha no nosso varal virtual. O que Jeremias respondeu? Ele disse que todos os outros profetas do Senhor, antes dele, profetizaram o mal que estava acontecendo naquele momento. Então, se ele profetizasse paz, ele seria conhecido como profeta de Deus, mas só depois que a paz realmente acontecesse. Só dizer coisas boas não resolve. Aquela palavra de esperança trazida por Ananias era falsa e não se cumpriu. Ele disse aquilo só para agradar o povo e ao rei. Agora vamos pendurar mais uma letrinha no nosso varal virtual. E o que Ananias fez? Vamos ler o versículo 10 e descobrir? Abram suas Bíblias. Vamos lá. Versículo 10. Diante disso, Ananias pegou a canga dos ombros de Jeremias, quebrou-a em pedaços e disse ao povo: Esta é a mensagem do Eterno. Exatamente assim vou esmagar o jugo do rei da Babilônia e tirá-lo do pescoço de todas as nações. Isso acontecerá daqui a 2 anos. Ele arrancou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E o que Jeremias fez? Naquele momento, ele foi embora. Vamos lá, mais uma letrinha, vamos pendurar ela no nosso varal virtual. Mas o Senhor falou para ele voltar e falar a verdade mais uma vez. E ele disse: Você quebrou o jugo de madeira, mas o Senhor colocará um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações. E essas nações servirão a Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Vamos ler isso? Está no versículo 14. Vamos abrir as nossas Bíblias e conferir. Mais tarde, algum tempo depois de Ananias ter despedaçado a canga, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. Volte a Ananias e diga a ele, esta é a mensagem do Eterno. Você despedaçou a canga de madeira, mas vai receber uma canga de ferro. Esta é uma mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o próprio Deus de Israel. Coloquei um jugo de ferro sobre todas essas nações. Elas estão atreladas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vão fazer exatamente o que ele ordenar. Estou dando a ele autoridade até sobre os animais selvagens. Vamos pendurar mais uma letrinha no nosso varal virtual? O jugo de madeira e o jugo de ferro se tratavam de uma figura de linguagem para demonstrar que o povo seria levado embora pelo rei da Babilônia e serviria este rei que é mau e perverso. E o castigo de Ananias? Ele morreu naquele mesmo ano em que ele falou aquelas mentiras. Agora vamos pegar mais uma letrinha e pendurar no nosso varal virtual. Vamos desembaralhar as letrinhas e ver que palavra que palavra é formada? Consegui. Que legal! Formou a palavra verdade. Porque um profeta só pode falar a verdade. Devemos escolher andar na verdade da palavra de Deus, mesmo que todos digam o contrário, assim como fez o nosso amigo Jeremias. Essa missão não é fácil, mas o Senhor é quem dá a graça para prosseguirmos. A vida de Jeremias nos traz uma lição e ela é uma inspiração. Ele não se calou diante do erro do povo. Calar-se diante do erro é impedir que o outro tenha a chance de se arrepender. E pior que isso é que muitas vezes apoiamos o erro com o nosso silêncio. Vocês têm vergonha de serem criticados por falar a verdade do Evangelho? Devemos nos posicionar diante do que é certo e o que é errado. E como podemos descobrir o que é certo e o que é errado? Facinho! Lendo a Bíblia! Ela é a verdade e nos mostra a forma correta de vivermos uma vida que agrada a Deus.